Meus amigos, e hoje, 19 de fevereiro de 2025, e o The New York Times, sim, o New York Times fez uma matéria sobre o nosso iluminado ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o grupo de mídia de Trump processa juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. No dia de hoje, Alexandre de Moraes foi falado pela imprensa ao redor do Brasil e do mundo porque uma ação foi ajuizada contra ele lá nos Estados Unidos e todo mundo não acreditava no que estava vendo até então. Mas eu não podia perder essa oportunidade, então eu fui atrás dessa ação e aqui está ela na sua tela, a ação original, e nós vamos falar um pouco sobre o que está escrito aqui. Primeiro, vamos aqui à identificação das partes, e como vocês podem ver, Rumble and Trump Media e Technology Group Corp. versus Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. E aqui tem uma introdução, aqui fala um pouco sobre as partes, e aqui traz fundamentos, e em seguida as alegações factuais, e eles escrevem tudo o que vem acontecendo com a rede social e também como as decisões de Alexandre de Moraes atingem diretamente a Truth Social de Donald Trump. E na página 29 temos então as causas dessa ação. E traz então a primeira causa, e na página 31 a segunda causa, e na página 33 a terceira causa, e na página 35 a quarta causa desta ação. E ao final, ela é subscrita por alguns advogados com escritório em Nova York, como, por exemplo, Martin De Luca e Matthew Schwartz. Então, meus amigos, nós temos aqui a ação original da Rumble and Trump Media versus Alexandre de Moraes, que foi proposta lá no distrito da Flórida. E agora eu vou trazer para vocês um pouco desses comentários e vou utilizar como fundamento essa matéria aqui do site UOL, que diz o seguinte: em ação judicial, empresa de Trump acusa Moraes de fabricar jurisdição. A empresa de mídia do presidente Donald Trump, dona da rede social Truth Social, entrou com uma ação judicial na Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa petição foi protocolada no Tribunal Distrital da Flórida junto com outra rede social, o Rumble, e acusa o magistrado brasileiro de censurar ilegalmente conteúdos de um comentarista político conservador exilado nos Estados Unidos, leia-se o jornalista Alan dos Santos, e também é acusada de tentar impor jurisdição estrangeira sobre empresas norte-americanas. Mas o que aconteceu? As empresas argumentam que Moraes exigiu em fevereiro a remoção de contas e conteúdo de um usuário identificado no processo como dissidente político A, leia-se jornalista Alan dos Santos. E segundo essa ação, o jornalista Alan dos Santos teve suas contas suspensas sem aviso prévio, medida que, segundo as empresas, fere a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essas empresas também dizem que as ordens de Moraes atacam proteções constitucionais fundamentais. A ação também afirma que Moraes teria ignorado tratados internacionais como, por exemplo, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia. E nesse ponto a ação comenta que, em vez de seguir os canais diplomáticos formais, o ministro teria ordenado diretamente a empresas norte-americanas que bloqueassem perfis e removessem conteúdos sem aval da Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, segundo essa petição, Alexandre de Moraes teria burlado o caminho legal e assim caído na ilegalidade, uma vez que não tinha autorização da Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, Alexandre de Moraes deu um passo além do que podia. Também a petição observa que os pedidos de Moraes não se limitam ao público brasileiro, ou seja, não se limita àquilo que está dentro do Brasil, mas impõe uma proibição completa sobre o conteúdo de dissidente político A, sem restrição geográfica. E sobre isso há aqui um trecho dessa petição que diz o seguinte: Alexandre de Moraes
dirigiu sua conduta contra corporações sediadas na Flórida, tentando impor suas ordens por meio de comunicações enviadas diretamente para o e-mail do departamento jurídico da Rumble. E foi aqui que o caldo começou a entornar, meus amigos, pois, segundo essa matéria, o processo destaca que as ordens do ministro do Supremo impactam operações da Rumble e da Truth Social. Vejam o que diz esse trecho da matéria. O pedido alega que Moraes tentou fabricar jurisdição ao obrigar a Rumble a nomear representantes legais no Brasil, ameaçando a empresa com multas diárias de $9 mil e bloqueios em suas plataformas. E não ficou por aí, meus amigos. A petição também cita precedentes em que Moraes teria ordenado bloqueios de quase 150 contas de críticos do governo brasileiro. E a petição começa então a lembrar os podres de Moraes. Segundo o documento, em 2020, o ministro determinou a remoção de 16 contas do Twitter, hoje X, e 12 contas do Facebook ligadas a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais recentemente, teria ordenado a suspensão de 150 perfis contrários ao governo de Lula. E sobre a liberdade de imprensa e censura, a petição traz a seguinte frase: permitir que Moraes silencie um usuário vocal em uma plataforma digital norte-americana colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com o debate público aberto e robusto. E não para por aí. O site UOL traz um histórico de decisões do ministro, começando pelo seguinte: a relação entre Alexandre de Moraes e a Rumble tem sido marcada por tensões. E também que em agosto de 2023, a Rumble suspendeu suas atividades no Brasil e que recentemente Moraes ordenou a suspensão de novas contas de bolsonaristas em redes sociais. A matéria também lembrou o bloqueio de Monark, um youtuber, que disse, sem provas, que houve maracutaia nas eleições. E lembra que as contas dele foram liberadas apenas em 7 de fevereiro desse ano. Então, meus amigos, o UOL, e eu nem acredito nisso, traz essa matéria dizendo que em ação judicial, a empresa de Trump acusa Moraes de fabricar jurisdição. Então, será que Alexandre de Moraes estava querendo dar um jeitinho brasileiro e assim passar para trás a justiça norte-americana? Bom, eu não sei, mas comenta aí embaixo e me diga o que você acha de tudo isso. E o Direto na América trouxe a nota oficial da Trump Media sobre a ação judicial contra Alexandre de Moraes. E aqui a nota diz que a empresa de Trump juntou-se à Rumble hoje para entrar com uma ação judicial para interromper as tentativas do juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, de forçar a Rumble a censurar, leia-se, a censurar contas permanentes de um usuário brasileiro baseado nos Estados Unidos, leia-se, jornalista Alan dos Santos. E a nota também traz um dos motivos dessa ação. Visa livrar a Rumble das ordens de silêncio de Moraes, claramente destinadas a suprimir as opiniões políticas de um usuário da Rumble. Tal censura violaria o compromisso da empresa de Trump e da Rumble com a liberdade de expressão e, se aplicada nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda, bem como outras leis. Meus amigos, eu perguntei para o Gemini quais as consequências legais para quem viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, e ele me lembrou o seguinte: a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos protege 5 direitos fundamentais, quais sejam religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e direito de peticionar ao governo. E em relação às consequências legais, o Gemini me disse o seguinte: violar a primeira emenda pode ter consequências legais, tanto na esfera criminal quanto civil, dependendo da natureza da violação e do contexto em que ela ocorre. Então, meus amigos, a verdade é que essa ação pode ser, inclusive, ser julgada improcedente, mas
Se for julgada procedente, quem se sentiu lesado poderá, inclusive, ajuizar ação de danos morais. E por isso Alexandre de Moraes deve estar com muito medo, porque as ações indenizatórias nos Estados Unidos são milionárias. E imagine então, ao menos em tese, os danos que ele causou ao Rumble e a outros usuários que tiveram cerceado o seu direito de liberdade de expressão contido na primeira emenda da Constituição americana. E para piorar o dia de Alexandre de Moraes, meus amigos, o dono do Rumble foi no X e disse o seguinte: Hi Alexandre, ou seja, olá Alexandre, o Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, veremos você no tribunal. Fique bem, Chris Pavlovski. E se você entrar aqui no X do Pavlovski, vejam quem são os amiguinhos dele. Mas e por fim, o que pede essa ação contra Alexandre de Moraes? Pede prisão? Não, meus amigos. Pede apenas o seguinte: declarar que as ordens de silêncio são inexequíveis nos Estados Unidos, assim como inconsistentes com a primeira emenda da Lei de Decência, Lei da Flórida e Políticas Públicas dos Estados Unidos e da Flórida. Também pede para emitir julgamento a favor de Rumble e Truth Social contra Moraes sobre todas as causas de ação alegadas. Também requer a concessão de medida cautelar para as empresas, ordenando a execução das ordens de mordaça nos Estados Unidos e também proibir Moraes de obrigar qualquer terceiro como Apple, Google e quaisquer pessoas ou entidades agindo sob sua direção para remover ou excluir ou ameaçar remover ou excluir o aplicativo Rumble ou quaisquer outros aplicativos de suas respectivas lojas de aplicativos nos Estados Unidos e, por fim, conceder outras medidas adicionais que o tribunal considere ser justo e adequado. Então, pessoal, esses são os pedidos contidos na ação contra Moraes. E para quem está dizendo que isso não vai dar em nada, aguarde, porque muita coisa ainda vai acontecer e o mundo ele não gira, o mundo às vezes capota. Então eu desejo boa sorte a Alexandre de Moraes e eu acredito que tão cedo ele não vai pisar lá nos Estados Unidos, pois um dia a justiça chega para todos, inclusive para os togados.